Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos, compreendendo a doutrina espírita, especificamente o livro dos Espíritos. Hoje nós vamos ingressar na quarta parte do livro. Estudamos a ciência, depois nós estudamos a filosofia, tudo isso com o objetivo de trazer um acervo, de compreender, não a doutrina em si, mas o caminho, a chave para que você encontre a paz, a felicidade, o equilíbrio, consiga se ajustar às leis do Criador, que é tão difícil para todos nós. E como de costume, eu sempre deixo uma pergunta no ar para, no final, tentarmos responder. O que mais aflige o homem? O que mais preocupa o homem? E essa preocupação, pode ele se livrar? Pode ele compreender e resolver essa preocupação? Ou ele vai arrastar esse peso, essa corrente, disso que tanto incomoda? Pense nisso e ao longo de nossa jornada vamos tentar responder. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sino para receber notificações de novas postagens e se estiverem gostando dos vídeos, dá um like pra gente. Então vamos falar hoje das esperanças e consolações, capítulo 1, das penas e gozos terrestres. E começando isso com a questão 920. E para entender essas penas e gozos, nós precisamos entender a palavrinha felicidade. A felicidade plena não pode ser vivida pelo homem. Não, eu acreditava que fosse, que o muito rico teria felicidade, pois por ora necessita ser experimentado através de provas e expiações, dele dependendo somente suavizá-las. Então note que nós não temos a felicidade plena, assim como também não temos a liberdade plena, que muitos equivocadamente julgam ser possuidores. Nós temos. Então não temos a liberdade plena e não temos a felicidade plena. Temos momentos de felicidade. Exatamente. E dependendo das provas e expiações, porque faz parte das nossas experiências, e nenhum espírito atinge a condição de espírito elevado, espírito superior, se não passar por essa área, por esse território das experiências e das provas. Então, ainda que você imagine o espírito mais elevado que possa sua imaginação compreender, esse espírito também passou por provas e expiações até para poder se lapidar e chegar à condição que chegou. Mas também cabe a todos nós suavizar essas provas e expiações. E veremos. O homem é sempre obreiro de sua infelicidade. Oi? Quer dizer que a infelicidade sou eu o causador? Quando não geramos nesta existência, essa infelicidade foi gerada em outra e estamos expiando essas faltas cometidas. Então, as nossas infelicidades, elas tanto podem ser criadas aqui, geradas no passado, em outra existência, como também nós podemos agravar essa infelicidade, a forma que nós lidamos com os nossos problemas. Então, se eu fico murmurando, se eu fico reclamando, se eu fico me lamentando, eu acabo agravando aquela dor que é inevitável. Sim, porque a dor, muitas das vezes, é inevitável. Faz parte do nosso crescimento. Agora, o sofrimento não. O sofrimento é escolha. Então, eu posso, sim, sentir dor, mas não sofrer por aquela dor. É difícil entender isso, né? Essa compreensão de dor e sofrimento. Exatamente. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Exatamente. E o homem, como foi dito aqui, é obreiro de sua infelicidade. Como ele pode combater essa infelicidade, que ele é o causador, que ele é o criador, já que, como temos falado reiteradas vezes, temos o controle de nossas vidas em nossas mãos. O controle não está na mão do outro, não está na mão de um dirigente, não está na mão do padre, do pastor, do chefe de um terreiro, de um centro espírita. Não, o controle está em suas mãos. O controle também não está nas mãos dos espíritos, está em nossas mãos. Então, é tolo acreditar que os espíritos vão resolver um problema que você criou. O que ele pode é te inspirar na resolução do problema. Mas lembre-se, o causador, o criador dessa situação, é sempre você, como ele nos fala, o obreiro da infelicidade somos nós mesmos. Mas existe uma forma de resolver isso, não existe? Existe. Basta, como ele vai explicar aqui, amalgamar-se às leis do Criador. Aí o caminho da felicidade. Fácil ser feliz, não é? É fácil. Difícil é compreender, seguir as leis do Criador.
Continuamos sempre falando, né, e repetindo uma velha máxima: o fato de você desconhecer as leis gravitacionais não significa que você não sinta os efeitos dela. Então, quando você joga uma pedra para o alto, ela inevitavelmente vai cair na sua cabeça. Agora, o que causou isso? As leis gravitacionais. Você conhecendo ou não. Conhecendo ou não, os efeitos irão ocorrer. Então, quando eu transgrido uma lei do Criador, eu vou sentir esses efeitos. E, por ser uma transgressão, esses efeitos não vão ser agradáveis. Então, lá na questão 921, ele vai te falar: entretanto, estando amalgamadas as leis de Deus, certamente encontrará uma relativa felicidade. Nota que ele não nos apresenta uma absoluta felicidade, sempre uma relativa felicidade, porque nós não vamos ter a felicidade plena, não nessa vida, não nesse plano. E nem na condição em que nos encontramos. Exatamente. Ainda somos muito matéria, ainda estamos num planeta de provas e expiações, ainda estamos cumprindo uma jornada experimental no sentido de nos transformar. Então, lá na nota de Kardec, ele fala: aquele que se acha bem compenetrado no seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, uma como parada momentânea em péssima hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Já nessa vida, somos punidos pelas infrações que cometemos das leis que regem a existência corpórea, sofrendo os males consequentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se gradativamente retornarmos à origem do que chamamos as nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, elas são a consequência do primeiro afastamento do caminho reto. Desviando-nos deste, enveredamos para outro mal e, de consequência, em consequência, caímos da desgraça. Então é Kardec que vai nos esclarecer, reforçando tudo isso que nós estamos falando. O controle está em nossas mãos, as escolhas são nossas. Nós criamos a infelicidade. Então, quando nos afastamos das leis do Criador, e não são leis tão difíceis de ser compreendidas, são difíceis de ser aplicadas, mas difícil de compreender, não. Ela é muito simples. Amar ao próximo a si mesmo, perdoar os seus inimigos. Qual a dificuldade que tem nisso? De entender, não. De aplicar, sim. O ponto comum a todos os homens, independentemente de sua posição social, reside no campo material, em ter somente o que lhe é necessário, e no campo moral, a consciência tranquila é a certeza do futuro. Não há como haver igualdade de condições nessa vida, mas há como diminuirmos o abismo que nos separa, onde nossas necessidades são limitadas ao que realmente precisamos, e o supérfluo deve ser abandonado, dando ao outro aquilo que é necessário, ou ajudando-o a adquirir através de esforços próprios. Em resumo, nossa desigualdade social desaparecerá na medida em que o egoísmo foi extirpado do coração do homem. Então, na questão 922 e 923, ele te mostra qual o caminho da felicidade. Aliás, todo o tempo que falamos no campo da filosofia dentro da doutrina espírita, ele te mostrou, no final, qual é o objetivo disso tudo: fazer o outro feliz, servir ao outro. Isso te traz felicidade. Jesus era um homem triste? Não. Era um homem feliz. Por que ele era um homem feliz? E olha, com todas as tribulações que ele tinha na divulgação da Boa Nova, as perseguições, ele ainda assim ele encontrava felicidade. Por quê? Porque ele servia, porque ele se colocava para auxiliar o outro. Ele não se preocupava com ele se preocupava com o outro. Ele não se preocupava com a segurança, com a saúde dele, ele se preocupava sempre em servir o outro, para que o outro encontrasse a felicidade. Ele dividia o pão, ainda que aquele pão pudesse lhe faltar alguma substância para o seu organismo, ainda assim ele servia o outro, ele dividia o pão. Ali reside a felicidade. E observe que todos os avatares que conhecemos, todos aqueles seres iluminados que até então passaram pela Terra, sempre compreenderam essa velha lição: servir ao outro, servir sem nada esperar. Note que qualquer pessoa que participa de algum projeto de voluntariado, de algum projeto em que se coloca a caridade como objetivo principal, ela experimenta um pouquinho dessa felicidade que é falada, que os bons espíritos nos narram, um pouquinho da felicidade que nos espera, que eles fazem naturalmente, porque eles já conhecem isso, que eles já estão preparados para isso, mas que nós experimentamos nesses raros momentos em que nos colocamos a serviço do próximo. Então, muitas das aflições
às quais somos submetidos, longe de ser o mal, está lá na questão 924, 926, longe de ser o mal, são valiosas lições que devem ser suportadas com resignação. Você compreender e resistir àquele embate, resistir àquela condição, porque você compreende a necessidade daquela situação para a sua evolução, nos facultando, através de escolhas corretas, superá-las e triunfando na prova, através dos méritos próprios. Então ele te mostra que as provações que passamos, as dificuldades que estamos experimentando, as dores que estamos experimentando, tem uma razão. E quando nós criamos resistência, quando nós nos colocamos na compreensão daquilo e suportando e ultrapassando essa barreira, olha aí a aprovação plena, olha aí nota 10 quando na sua expiação. Olha aí o mundo espiritual aplaudindo de pé a sua investida rumo ao progresso, na compreensão que tudo aquilo fez parte de uma necessidade para a sua evolução. Lembre-se das provas da escola, lembre-se. Que terror que era o momento de provas, né? Mas que glória era quando ultrapassávamos e tínhamos a aprovação final, a nota 10, ou a nota necessária para essa aprovação. Exatamente isso que acontece com as nossas dificuldades. Estamos em provas, passamos uma série de dificuldades, dores, sofrimentos, angústias. E quando vencemos tudo isso, vamos olhar para o retrovisor e nos sentimos felizes, porque vencemos essa dificuldade e com isso ganhamos maturidade, ganhamos consciência, compreendemos exatamente para que aquilo servia. Alguns, diante das limitações de seu julgamento, pensam ser a riqueza uma dádiva divina, não bem compreendendo ser uma das provas mais difíceis a que o ser é submetido, posto desafiar sua justeza às leis de Deus, nascendo do bem. Já comentamos muito sobre isso em aulas passadas. Não há dúvidas, os males desse mundo estão na razão das necessidades factícias criadas. Há muitos desenganos e se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidade tem, este o mais rico. Aquele que compreende que o que tem lhe basta, ele é feliz. Por quê? Aquilo o satisfaz, ele não cria inveja, ele não cria desejos. Aliás, o desejo é uma das coisas importantes na vida do homem, mas é um dos fatores que nos causa tanto sofrimento. Mas como assim o desejo me causa sofrimento? Porque sim, quando não atingido, nos traz frustração. Quando atingido, descobrimos que precisamos mais. E assim, nesse eterno ciclo de querer, desejando coisas, vamos mergulhando num processo de destruição, de tristeza, porque nada nos basta. Não nos basta, não é porque não tem a coisa. Não, a coisa tem até em excesso. É porque aquilo nunca atinge o meu ser de tal forma que possa acalmar esses desejos. Por isso o desejo é tão pernicioso o homem. Por isso, aqueles que menor desejo possuem, aqueles que têm menor necessidade, são seres ricos. Ou seja, a palavra de ordem aí, nesse caso, é bom senso. Quando você deseja coisas que estão muito além do seu alcance, ou quando você deseja coisas que são meras futilidades, não vai trazer a satisfação necessária. No momento que você conseguir aquilo, você vai criar um novo desejo para poder satisfazer um vazio dentro do seu ser. Quando nós entendemos isso e priorizamos, sim, as nossas metas, elas são importantes. Nossos desejos reais, eles são importantes porque nos levam a caminhar no progresso. Então, quando nós sabemos separar isso, aí nós temos, sim, uma forma de a gente dosar, de ter bom senso nesse desejo. Domínio. Consciência. E aliás, as paixões, como nós falamos nas aulas anteriores, né? Lá na questão 927, ele vem nos explicar exatamente isso. A falta do que somente é necessário à vida e à saúde do corpo acarreta a infelicidade ao homem. Entretanto, boa parte está ligada à sua própria culpa, não podendo se queixar a não ser de si mesmo. E, quando for por culpa de outrem, aquele responderá pela causa da dor produzida. Ou seja, quando eu vivo somente para os aspectos materiais, só para a vida e a saúde do corpo material, eu não compreendo essa necessidade de eu trazer um acervo, uma riqueza no campo moral, é claro que eu vou trazer infelicidade.
Porque essa necessidade na busca das coisas da vida material são inesgotáveis. Porque é do homem ser desejoso. E esse desejo não tem limite. E por não haver esse limite, é que você encontra essa infelicidade. E vivemos numa sociedade onde são criadas essas necessidades. Exatamente. Você, quando fala em filosofia, na modernidade líquida, vai tratar exatamente sobre essa questão dessa provocação dos mecanismos para te ser sempre despertado o desejo, sempre de querer e sempre insaciável. Aliás, hoje, os grandes problemas da sociedade, tornando o homem cada vez mais egoísta, cada vez mais ilhado em seu mundinho, sem se preocupar com o outro, é justamente o quê? Esse despertar de desejos contínuos. Esse despertar de desejos para a satisfação própria, sem se preocupar com o outro, sem se preocupar com a sua volta. Observe que o homem moderno hoje, ele está enclausurado em seu quarto, aprisionado em seus escritórios, pouco importando o que está acontecendo ao lado, do vizinho ao lado. Não é problema meu, eu não vivo aquilo ali, é problema dele. Então você nota que o homem cada vez fica mais egoísta, mas ele traz sofrimento. Isso vai acabar? Nós veremos mais à frente sobre essa questão de isso vai acabar ou não. Mas posso garantir a todos, o sofrimento, a infelicidade do homem reside nesse insulamento em que ele vive, nessa condição de cuidar somente do que lhe interessa, deixando de se preocupar para com o outro. Quando o homem, dotado de aptidões, desvia-se delas para realizar outras que de nenhum talento é possuidor, quer por desejo, quer por interferência de seus pais, contrariando a natureza do seu ser, acarreta para si a ruína. Consequente sofrimento, respondendo o seu indutor, se for o caso, pelos danos que causaram. Então, é muito comum fazermos coisas porque o outro disse que aquilo seria bom, mas aquilo não é bom porque eu não faço com felicidade, eu não faço com alegria. Certa vez eu ouvi alguém me falando que não importa a posição que você esteja no seu trabalho, qualquer que seja ela, do diretor ao faxineiro. Se for faxineiro, seja o melhor faxineiro do seu setor. Ali reside a felicidade, quando você faz com prazer. Quantas vezes se vê aquele pequenino dentro do piso de fábrica fazendo a faxina daquele setor e feliz, e cantando. E ao passo que assistimos o diretor de uma empresa zangado, bicudo, cheio de problemas a resolver, porque muitas das vezes faz algo que ele não é feliz. Então, em nota de Kardec, ele vai nos falar: no afastar-se os homens de sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas da decepção. A inadaptação para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de revés. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Então, o que ele está nos dizendo? Que as escolhas equivocadas, e insistir nessas escolhas equivocadas, em que você não tem o menor talento, você não tem a menor habilidade, porque alguém disse que deveria ser aquilo, porque aquilo seria mais rentável, e você vai fazer aquela atividade, vai buscar aquele talento, isso vai te agredir. Isso vai te trazer sofrimento. E quando não, vai te trazer decepções. E as decepções, de um modo geral, nos atinge de tal volume, de tal força, que acaba fazendo com que a gente mergulhe em processos depressivos e, no final, como ele bem acentuou aqui, é o suicídio. Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome, por maior que seja a sua dificuldade em fazer útil suas aptidões. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer, não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Uma organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar ao necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Em sendo a terra local de provas e expiações, é natural não haver a felicidade plena, nem mesmo as classes mais abastadas gozam de tal condição, ocultando
passando por urgentes aflições. Então ele te mostra que se nós organizarmos a sociedade dentro das leis de Deus, e aí nós vamos buscar lá em Leon Denis, que tem um assunto muito próprio, muito atual, mostrando o equilíbrio das forças econômicas. Tem uma obra interessantíssima de Leon Denis, que vai falar sobre a sociedade e o espiritismo. Eu aconselho, inclusive, a leitura, porque ele te mostra uma distribuição equânime das riquezas. Mostra que nunca vamos ter a balança equilibrada, mas mostra que quando a sociedade se preocupa em ter leis justas, quando se preocupa em ter leis que façam com que o homem possa ser reintegralizado à sociedade, nós vamos ter uma sociedade mais feliz, uma sociedade mais equilibrada. Os maus exercem grande influência sobre os bons por inércia destes que, omissos ou acomodados, não fazem preponderar a sua condição. Eu sempre gosto de falar nesse ponto o nosso querido amigo e leal Jesus, que sempre combateu as injustiças, nunca foi passivo diante das injustiças, mas sempre foi pacífico. O grande problema nosso é que a gente confunde essas palavras, pacífico e passivo. Somos passivos pensando em ser pacífico. Não, isso é omissão. Isso é um ato criminoso quando levantamos nossas vozes diante da injustiça, quando não fazemos preponderar a nossa condição. Isso é um ato criminoso, porque é a omissão. E Jesus jamais foi omisso, ele sempre foi pacífico. Pacífico, nunca passivo. O homem é, em resumo, o causador de seu sofrimento, quase sempre. Porém, as quedas materiais podem lhe ser causadas por outrem, independentemente de sua vontade, o que não ocorre com as quedas morais, fruto dos vícios acumulados e que lhe torturará a alma. A inveja e o ciúme, felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possível. À sua frente, como fantasmas que lhe não dão trégua, e o persegue até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, de seu ódio, de seu despeito. O invejoso e o ciumento vive ardendo em contínua febre. Será essa sua situação desejável e não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-lhe a terra verdadeiro inferno? Então ele vai te mostrar, lá na questão 932, 33, que essa febre ardente do desejo, da inveja, do ciúme, é o causador de sua infelicidade. E note que o homem invejoso, o homem enciumado, ele carrega esse pesadelo, esse fantasma sempre a seu lado, inclusive nos seus momentos de sono, de repouso, porque ele não repousa. Então ele está sempre efervescente em volta da inveja e do ciúme. Muitas expressões pintam energicamente o efeito de certas paixões. Já falamos muito sobre a paixão. Não é? Disse: ímpa de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de desejo, não comer nem beber de ciúmes. Esse quadro é sumamente real, acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza, de tudo que se eleva, de tudo que se sai da caveira vulgar. Embora nenhum interesse direto tenha, mas unicamente porque não pode conseguir outro tanto. Ofuscas tudo que lhe parece estar acima do horizonte. E, se constituísse maioria da sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. De ordinário, o homem só é feliz pela importância que liga as coisas desse mundo. Fazem a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do circuito acanhado da vida material e se elevar seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e pueris lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como são as tristezas das crianças que se afligem pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode satisfazer, ao passo que aquele que nada pede ao supérfluo é feliz com os que outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, porquanto o selvagem, sendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias, diversas a sua maneira de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade e analisa.
Por isso que esta mais o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios de obter consolação e de analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no Espiritismo, que lhe dá a certeza deste futuro. Então, penso que está respondida a nossa pergunta. Então, o que aflige mais o homem é a infelicidade, a preocupação com a infelicidade. Mas como ele se livrar dessa preocupação, apoiar a sua vida dentro dos ensinos, dentro das lições que o Mestre nos legou, muito anterior a qualquer dogma, a doutrina do Mestre, onde ele mostra um sentido de vida, onde mostra o caminho da felicidade. E o resumo disso tudo, apoiado nessas lições que ele nos legou, é que nós vamos alimentar as nossas esperanças. A certeza de um amanhã, a certeza de um futuro, a certeza que não é com a morte que tudo termina, não é com a morte que tudo sucumbe, muito ao contrário, é a certeza da progressão de uma vida futura. É esse o convite que essa doutrina te faz. Essas são as lições de Jesus, de te mostrar aonde reside a tua felicidade. Fazer aos outros o que gostaria que fizesse a você. Está ali a felicidade, está ali a chave, está ali o caminho, é só utilizar. A fechadura está ali, a chave lhe foi dada, só precisa agora você levantar do comodismo de sua cadeira e utilizar a chave para abrir a porta da felicidade. Esperamos que vocês tenham gostado desses ensinamentos, tão profícuo para todos nós, é o caminho para encontrarmos a felicidade, e que vocês saibam usar essa chave chamada esperança para abrir a porta. Fiquem em paz, nos veremos no próximo encontro, e que a paz do Mestre Jesus habite em nossos corações.